pessoal, meu nome é Fábio, sou psicólogo, tenho especialização em psicologia clínica, atendo crianças, adolescentes e adultos, trabalho nas áreas clínica e escolar. Nesse vídeo eu vou comentar com você sobre a ansiedade. Para a gente começar a falar sobre ansiedade, é importante diferenciar os conceitos de medo e ansiedade. O medo, ele é uma resposta a alguma ameaça real ou percebida. A ansiedade, ela é o estado de antecipação frente a alguma ameaça, tá? Então, assim, a ansiedade vem quando a pessoa imagina que num futuro, um futuro mais curto, mais breve, ou um futuro mais a longo prazo, alguma coisa ruim pode acontecer e a pessoa já começa a pensar como vai ser essa coisa, se ela vai ter capacidade para lidar com ela. Então, nesses momentos é que a ansiedade vem. Na prática clínica, a gente observa que a ansiedade ela é uma condição muito comum de aparecer, ou seja, muitos pacientes que buscam psicoterapia hoje em dia é para saber lidar com a ansiedade, é porque a ansiedade nas suas vidas adquiriu uma forma muito intensa, está trazendo muito prejuízo, tá? A pessoa que ela tem muita ansiedade, ela geralmente maximiza dois aspectos dos perigos com os quais a gente vive. Por exemplo, os perigos que a pessoa teme são perigos reais, são situações, ameaças reais de acontecer na nossa vida. Diferente dos transtornos psicóticos, quer dizer, nos transtornos psicóticos a pessoa tem um desligamento com a realidade e às vezes as coisas que ela teme não são coisas reais, não são coisas que acontecem no nosso mundo. Tá? Às vezes são medos motivados por delírios que a pessoa tem. Na ansiedade é diferente dos transtornos psicóticos, ou seja, os medos são reais, mas a pessoa maximiza dois pontos. Ou seja, ela aumenta a chance de que aquela coisa ruim vá acontecer. Tá? E ela também aumenta, maximiza o impacto da ocorrência dessa situação. Ou seja, se a situação que a pessoa teme acontecer, o impacto vai ser muito grande. Vamos supor, se é um professor, tá, que está indo lá dar uma aula, ele pode começar a ter muito medo de que ele vá passar alguma informação de forma errada, tá? Que é algo que pode acontecer. Um professor está sujeito a isso. De repente, quando for passar alguma informação, se atrapalhar um pouco, enfim, trocar alguma informação por outra, tá? Só que, de repente, esse professor, que pode ser um pouco mais ansioso, usando esse exemplo, ele começa a imaginar que isso é muito provável de acontecer e, por causa disso, antes de dar aula, ele já vai estar com ansiedade. Ele vai estar temendo a situação de aula, ele vai estar também com os sintomas físicos que geralmente vêm acompanhado na ansiedade, que são a taquicardia, ou seja, o coração batendo muito forte, palpitação, às vezes tremores, suar, tá? Às vezes também uma sensação de suor frio, dor de cabeça, tensão muscular, às vezes tontura também. Então, antes dessa situação hipotética, por exemplo, do professor que tem medo de errar alguma coisa na aula, ele já vai estar ansioso. Daí, quando ele estiver dando aula, provavelmente ele vai estar com essa ansiedade em mente, ele vai estar com esse medo de errar alguma coisa, ocupando um espaço mental que provavelmente ele vai desfocar da aula e pode acontecer sim que ele se atrapalhe, porque parte da atenção dele está focada no medo de errar alguma coisa. E a situação pode acontecer e confirma para ele que realmente é muito provável de ele errar alguma coisa quando ele for dar uma aula. Então, assim, às vezes a própria ansiedade faz com que aquilo que a pessoa teme aconteça e reforça para a pessoa a hipótese de que as coisas que ela teme são prováveis sim de acontecer. Esse é um ponto que eu mencionei. A pessoa, geralmente, ela maximiza a prevalência dessa ocorrência, da situação que ela teme. E outro ponto que ela maximiza é o impacto. Vamos supor, esse professor, de repente, pode pensar assim, que se
ele estiver dando uma aula e ele errar alguma informação que ele for passar e algum aluno perceber, ele vai ser ridicularizado. De repente, os alunos não vão levar ele mais a sério, o que pode acontecer até de ele ser demitido porque ele errou uma coisa. Quer dizer, ele maximiza o impacto dessa ocorrência. Ele pensa que se aquilo que ele teme acontecer, o impacto vai ser muito grande, vai ser devastador. E isso que a gente chama de pensamento catastrófico. A pessoa imagina que as coisas, quando acontecem, elas têm um impacto muito intenso na sua vida e às vezes até irreversíveis. Ou seja, por exemplo, se esse professor errar alguma informação que ele for passar, ele pode se desculpar e corrigir a informação, tá? Então, às vezes essas estratégias de como lidar com as situações que a pessoa teme, a pessoa não consegue acessar, porque ela está muito focada no impacto disso, no impacto da situação quando ela ocorreu. Se ela aconteceu, porque como eu comentei, às vezes pode ser que nem aconteça e a pessoa está em toda uma ansiedade, todo um sofrimento antecipatório frente àquela situação, que às vezes aquela situação nem se concretiza e a pessoa ficou sofrendo, ficou tendo muita ansiedade antes da situação. Tá? Existe um nível normal de ansiedade, ou seja, um nível de ansiedade que qualquer pessoa pode sentir em determinado momento de sua vida, em determinado contexto. E que até esse nível de ansiedade é adaptativo, ou seja, está a serviço da preservação da pessoa. Vamos supor, se a pessoa de repente saiu de noite e se encontra numa situação, por exemplo, numa rua mais deserta, mais escura, e de repente a pessoa começa a ver que vem vindo um grupo de pessoas que ela estranha um pouco, que ela pode ter medo de ser assaltada. O que de repente a pessoa pode fazer para fugir dessa situação de ameaça real? Ela pode virar as costas e pegar outro caminho. Vamos supor, ela pode sair correndo. Então, assim, a ansiedade, o medo dessa ameaça vai fazer com que ela se proteja dessa ameaça e tenha a sua integridade física e emocional preservada. Então, essa é uma ansiedade adaptativa, que está presente na humanidade desde as épocas mais primitivas, desde a época das cavernas, em que o homem tinha muitos perigos com os quais ele tinha que lidar. Então, o medo e a ansiedade faziam com que ele acionasse os mecanismos de luta ou fuga e se preservasse dos perigos com os quais ele convivia. Esse é o nível de ansiedade normal, que é adaptativo. Existe um nível de ansiedade que é patológico, ou seja, quando a ansiedade atinge um nível muito intenso na vida da pessoa e causa prejuízo. E a pessoa começa a fazer esses processos de maximização que eu comentei anteriormente. E, em alguns casos, esse estado de ansiedade patológico gera alguns sintomas que prejudicam muito a vida da pessoa, só que pode ser que não configurem nenhum diagnóstico, ou seja, não se encaixe em nenhum transtorno de ansiedade. Ou pode acontecer de tomar alguma forma específica, ou seja, tomar a forma de um transtorno de ansiedade como a gente conhece hoje em dia, que são, por exemplo, o transtorno do pânico, fobias específicas, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada. Tá? São alguns dos transtornos de ansiedade que existem, que são formas específicas de ansiedade se manifestar na pessoa. Mas hoje em dia, com o DSM-5, qualquer estado de ansiedade que cause prejuízo na vida da pessoa e que não tome nenhuma dessas formas, desses transtornos que eu mencionei, pode ser diagnosticado, tá? Como um transtorno de ansiedade não especificado. Então, sobre a ansiedade, era isso, tá, pessoal? É importante mencionar também que em alguns casos de ansiedade é necessário que o terapeuta realize um encaminhamento para algum psiquiatra para que seja prescrita alguma medicação que vá ajudar a pessoa no controle dessa ansiedade, para que o terapeuta
com o seu modelo de tratamento, com as suas técnicas, consiga investigar com a pessoa as origens dessa ansiedade e como ela vai desenvolver mecanismos cognitivos e comportamentais para saber lidar com a ansiedade e superar essa situação. Então, sobre a ansiedade eu vou ficando por aqui, volto em outros vídeos abordando outros temas.